Sabe aquele trabalho chato, repetitivo e, vamos ser sinceros, completamente desgastante de criar post, thumbnail, criativos para campanha, tudo de forma manual? Pois é, se você trabalha com marketing, design ou criação de conteúdo, você sabe do que eu estou falando. A verdade é que hoje, quem trabalha com conteúdo tem dois grandes problemas: a falta de tempo e o excesso de demanda. E se eu te dissesse que existe uma maneira de transformar esse caos criativo em uma verdadeira linha de produção inteligente? Tipo, você preenche uma planilha e do outro lado sai um criativo pronto, com imagem profissional, briefing feito, pasta organizada e você nem encosta no mouse. E hoje eu vou te mostrar como que você pode montar sua própria fábrica de conteúdo 100% automatizada, usando só ferramentas que você provavelmente já conhece, como o N8N, Google Sheets, o Google Drive e, é claro, inteligência artificial. Então fica nesse vídeo até o final, porque eu te garanto, depois desse vídeo, você nunca mais vai querer fazer criativos manualmente. Então vamos lá. Então, o primeiro passo que a gente precisa fazer para que todo esse fluxo funcione é preparar a nossa tabela para que a gente possa consultar o que a gente vai querer criar. Então, a gente vem aqui no Google Drive e perceba que eu já criei aqui uma planilha com o nome de criativos e também criei uma pasta, imagem dos criativos, que é onde eu vou colocar os criativos que a gente vai criar nesse vídeo. Então, peguem o Google Drive de vocês, criem uma planilha e uma pasta, e nessa planilha, criativos, eu coloquei dessa forma aqui, com as seguintes colunas. Vai ter a coluna produto, vai ter mensagem-chave, então a gente vai dizer qual é o produto, o nome dele, qual é a mensagem-chave que a gente quer passar nesse criativo, o call to action, que é o que a gente vai fazer de chamada para ação, um objetivo, um público-alvo, um estilo, o que é esse produto. Também a gente vai ter a coluna de status, e esse status vai ser bem importante, que é a partir de quando a gente coloca pendente, que tudo vai funcionar, e o link, que é o link que vai ser gerado depois que tiver as fotos salvas. Então, quando vocês criarem a planilha de vocês, basicamente vocês vão ter esse layout aqui, onde vai ter que ter já o que a gente vai querer criar e o status e o link vai estar vazio. A partir disso, com isso aqui criado e os produtos que vocês vão querer que gere o criativo já definidos aqui nessa tabela, a gente já vai voltar aqui para o N8N e a gente vai começar a entender como que funciona cada etapa. Para começar, a gente vai acionar com o gatilho de testar workflow, que é um gatilho para executar manualmente esse workflow. E quando a gente clicar, em testar workflow, quando a gente acionar esse gatilho, a gente vai querer colocar um node de ler uma planilha. Então, a gente acionando esse node aqui, vamos colocar a tela inicial e para ler uma planilha onde o documento vai ser criativos. Então percebam que é o mesmo nome da planilha que eu coloquei aqui e também de qual aba, vai ser a aba criativo. E onde que está essa aba? Ela vai estar bem aqui no nosso canto inferior esquerdo, que é o nome que eu dei para essa aba da planilha criativo. Depois disso, eu coloquei para filtrar a coluna status, ou seja, ele só vai pegar os itens que tiverem com status preenchido com valor pendente. Por isso que aqui na coluna status eu já coloquei até como menu o nome pendente, concluído, gerar mockup. Então tudo aqui já tem um propósito, então ele só vai pegar tudo que tiver aqui como pendente. Então eu vou deixar essa primeira linha aqui pendente. Vamos fazer o seguinte, vou tirar essa etapa e vamos clicar em testar workflow. Percebam que o teste retornou um item, que é esse produto aqui, então realmente foi o produto que está com o status pendente e todos os dados dessa linha. A partir daí vem a premissa básica para fazer toda essa magia aqui funcionar, que é a interação de item a item. Por quê? Porque se eu tenho aqui, por exemplo, 2 itens com status pendente e rodar esse workflow, percebam que vai me retornar 2 itens. Então, a partir daqui, eu quero que ele execute todas essas tarefas para cada item que está retornado aqui da minha planilha. Então, por isso, a gente vai colocar um loop sobre os itens para ele interar daqui para frente para cada item que a gente pegou da planilha. Então, o próximo passo, depois que a gente colocou aqui o nosso node de loop, a gente vai puxar aqui da linha loop para buscar pastas. O que essa etapa faz? Eu preciso identificar se a pasta que eu quero salvar o meu criativo, ela já existe ou não. Então a gente tem um node aqui do Google Drive que é para procurar para saber se a pasta existe ou não,
uma pasta ou um arquivo, né? No caso aqui eu coloquei que é para colocar o nome do meu produto. Então vamos rodar aqui o nosso loop. Vindo aqui nesse Node, vocês vão ver que a query que eu estou buscando, o que eu quero buscar é exatamente o que está vindo do meu Google Sheets produto. Então, quando a gente arrasta para cá, o produto, já vem o nome do que eu quero aqui. Então, ele vai buscar se existe alguma pasta com esse nome. Eu cliquei para retornar todos e eu quero filtrar o seguinte, eu quero que ele busque somente na pasta imagem dos criativos. E de onde está vindo essa pasta? Daqui de onde eu te mostrei no começo do vídeo, imagens dos criativos. Ou seja, ele vai procurar se aqui dentro, que no caso está vazio, existe alguma pasta com o nome do produto. Então vamos fazer um teste aqui. Ele não me retornou nada. Só que tem um segredo que vocês precisam fazer para que isso tudo funcione, que é vir aqui em Settings e marcar essa opção aqui de sempre retornar um dado de saída. O próximo passo é a gente ver se a pasta existe. Então, clicando aqui no Node If, vocês vão ver que eu peguei de buscar pasta item.json.id, que é exatamente o que é para retornar aqui nesse Node de buscar pasta. Então, o que acontece? Vamos rodar aqui esse Node novamente, vocês vão ver que ele não me retornou nada. E se eu executar aqui esse if, ele vai ver que o item.json.id existe. Então, vamos testar. A gente vê que ele caiu em false. Não tem nenhum campo com não tem nenhum nome com esse campo. Vindo para false, a gente vai precisar agora criar a pasta. Então, a gente cria um novo node do Google Drive para criar uma pasta onde o nome da pasta vai ser exatamente a pasta que a gente buscou. Então a gente vai pegar do mesmo lugar, lá do Google Sheets, produto. Em seguida, a gente vai ter que falar onde a gente vai procurar, que é a imagem dos criativos. Exatamente o mesmo lugar que a gente estava buscando, aqui da pasta que a gente acabou de criar. Agora que a gente vai clicar aqui em testar, vocês vão ver que ele vai retornar alguns dados da pasta e vocês vão perceber que se a gente ver aqui imagem dos criativos, ele criou a pasta com o mesmo nome do produto. Então, se eu buscar aqui novamente a pasta, vocês vão ver que agora sim eu vou ter um campo chamado ID e rodando para ver se a pasta existe, ele cai em true. Então, viu se a pasta existe? Se ela realmente existir, passa a etapa. Se ela não existir, a gente cria essa pasta para passar para a próxima etapa, que é pegar o ID dessa pasta. Então, a única coisa que eu fiz aqui foi para setar uma variável, pasta ID, onde ele vai me retornar o que vier do json.id. E por que a gente faz isso? Bom, eu preciso saber o ID tanto dele vindo para cá, quanto ele tendo que criar essa pasta nova, para que daqui para frente a gente use essa referência, porque senão a gente vai precisar pegar o ID hora de um lugar e hora do outro. E isso não fica modular. A partir do momento em que a gente coloca esse node aqui, a gente modulariza tudo que veio, porque esse node, quando a gente atribui esse nome JSON, ele vai pegar do node anterior. E do node anterior, que é esse aqui, eu retorno um ID. Desse node aqui, eu também retorno um ID. Então ele consegue saber, independente de onde veio, qual é o ID da minha pasta. Agora a gente fica apto a passar para a próxima etapa, que é de fato criar o nosso agente que vai gerar o prompt para essa imagem. Então, para isso, eu estou usando aqui o modelo 4o Mini e a gente vai ter o seguinte prompt. Vindo aqui no prompt propriamente dito, eu estou passando todas as informações que a gente colocou na tabela. Então, percebam que aqui tem produto, mensagem-chave, call to action, objetivo, ou seja, tudo que está aqui na nossa planilha, eu estou passando para ele. Em seguida, eu coloquei para precisar de uma saída específica, que a gente vai querer que ele retorne um JSON, e vou passar agora o prompt propriamente dito, que é o System Message. Então, quando eu abro aqui o System Message, a gente tem o seguinte: você é um fotógrafo, stylist de um produto de luxo, sua tarefa é sugerir elementos criativos de estilo visual para um lançamento de produto. Retorne um objeto JSON com a seguinte estrutura. E o que eu quero que ele passe? Um tom de fundo, o tipo de superfície, iluminação, ângulo de câmera, texto sobreposto, ou seja, todos os elementos que compõem uma foto profissional baseado no quê? No produto que a gente está criando. Então a gente passou tudo que a gente tem de informação sobre o que a gente quer criar e a gente vai deixar que o agente defina como vai ser essa imagem. Então vamos rodar aqui o Node para gerar o ID da pasta e vamos colocar aqui para rodar também
o nosso agente. Então, ele está rodando aqui. E agora, percebam que, com as informações, ele me deu um tom de fundo, um tipo de superfície, texto sobreposto, tipografia, tudo que a gente precisa para gerar uma foto profissional. Agora que a gente tem o prompt de como vai ser a imagem que a gente vai gerar, a gente precisa gerar, de fato, essa imagem. Então, a gente vai utilizar um node aqui da OpenAI, que é gerar imagem. Então, perceba que eu já coloquei aqui no recurso imagem, vou gerar uma imagem e o modelo. O modelo eu posso escolher entre DALL-E 2, DALL-E 3 e o GPT-Image 1. Só que qual é uma questão importante que vocês precisam saber para gerar uma imagem? Se a gente vier aqui na plataforma da OpenAI e vier em Organization e General, a gente vai ter que pegar aqui uma verificação da nossa conta. Então, a minha conta já está verificada. Basicamente, ele pede para você colocar uma foto ou da sua carteira de motorista ou da sua identidade e você vai tirar uma foto, vai fazer ali um escaneamento de face e pronto, é bem simples. Precisa fazer isso aqui para que o Node funcione, então não tem mistério, a minha já está verificada, é só fazer a verificação na conta de vocês. Eu vou deixar o link na descrição. Então, voltando aqui para o nosso N2N, eu vou manter aqui em GPT-Image 1 e vamos passar para ele o prompt. Então, o prompt de quem vai gerar a imagem mesmo é a seguinte: haja como um diretor de arte especializado em criar imagens para campanhas e marcas de luxo no Instagram. Porque eu quis deixar voltado para o Instagram, mas a gente pode mudar isso aqui para o que vocês precisarem. Então, eu passei para ele o formato, o objetivo e as diretrizes de criação. Então, passei o produto, que veio lá da planilha, passei a descrição, que também veio da planilha, e a partir daqui é tudo que o agente que gerou o prompt passou. Então, percebam que está vindo aqui do personal design, o fundo, a superfície, iluminação, ângulo, texto sobreposto, elemento complementar. Então, tudo que está aqui agora, ele vai vir do agente gerador de prompt. E como instrução técnica, eu coloquei para garantir um fundo limpo, gerar a imagem em resolução alta e o resultado deve ser digno de uma campanha premium no Instagram e materiais impressos. Um detalhe importante, que quase a gente deixou passar, é que precisa também de uma estrutura aqui no agente que vai gerar o prompt, que é o anterior ao que vai gerar a imagem, que é o seguinte: aqui eu estou passando um exemplo de como eu quero que ele retorne os dados. Então, por isso que quando a gente voltou aqui, quando a gente estava criando, eu falei para marcar essa opção aqui, que a gente quer que ele tenha uma saída específica, foi para poder usar esse output parser e poder mostrar para ele como que a gente quer que ele retorne a saída. E por isso ele me retornou aqui exatamente como eu pedi, com tom de fundo, tipo de superfície, tudo. Percebe que até o nome é tudo igual, para ficar uma saída organizada, não ter um problema de ele hora manda de um jeito, hora de outro. Voltando aqui na geração de imagem, depois que a gente passou todo o prompt, a gente ainda tem a opção de escolher a qualidade. Aqui eu estou colocando como alta, mas a gente tem a opção de alta, média e baixa. E a gente pode simplesmente agora clicar para gerar essa imagem. Eu vou clicar aqui para gerar a imagem. Então ele está rodando de novo o meu agente para gerar o prompt para ele. Em seguida, assim que ele terminar de gerar o prompt, ele já vai gerar a imagem. É normal demorar um pouco para gerar essa imagem, às vezes demora 1 minuto, às vezes demora 2 minutos, às vezes demora 30 segundos. Então, enquanto está gerando aqui, eu vou pular essa parte até a hora que ele ficar pronto para a gente dar sequência nos nodes posteriores. Agora que ficou pronto, perceba que ele já retornou aqui um item e ele vem com esse formato mesmo, é normal e é o esperado que ele venha, que já é a imagem. Então a gente pode visualizar a imagem, já pode fazer o download de imagem, mas a gente não vai fazer isso agora. A gente vai colocar agora esse arquivo no Google Drive. Então a gente precisa adicionar um node do Google Drive que é para upload. Então a gente vai colocar aqui, selecionar upload e o input data a gente vai colocar como data. Ele já vai vir aqui normalmente, então não precisa se preocupar. O nome do arquivo eu estou colocando para ser o nome do próprio produto. Então vamos ter a pasta com o nome do produto e o arquivo também, a imagem com o nome do produto. E onde eu quero que salve essa imagem? No meu Drive. E a pasta a gente vai mudar aqui para ser por ID e vai vir exatamente do ID lá daquele node de ID pasta. Aqui na node que a gente criou de ID pasta, JSON.id, a gente tem esse pasta ID e a gente vai colocar esse campo
bem aqui nesse Node de subir o arquivo. Então ele vai vir da pasta que ou a gente retornou pois já existia, ou a gente criou no momento que a gente rodou esse fluxo. Então vamos aqui rodar esse Node e já é para ele ter subido o arquivo. Então se a gente vier aqui na minha pasta, o arquivo está aqui. Eu não vou mostrar ele agora, vamos deixar para ser surpresa. Agora que a gente tem que o arquivo subiu para o meu Google Drive, a gente precisa atualizar a planilha para colocar o link e também mudar o status. Então aqui quando a gente carrega o arquivo, ele vem com todos esses campos. E o que a gente precisa colocar agora no Node de atualizar planilha, que é um Node do Google Sheets, Update Row. A gente vai selecionar o documento, que é criativos, e de novo, por que criativos? Porque eu falei que o nome do meu arquivo de planilha vai ser criativos. E aqui, qual é a aba? Criativo, que exatamente vem daqui da minha aba, que eu coloquei o nome criativo. Em seguida, eu vou querer fazer um map, ou seja, em qual linha ele vai atualizar. A coluna que eu quero que ele faça um map é do número da linha, então tem aqui row number, e eu vou passar para ele qual é o número da linha. E como é que eu sei isso? Lá de quando a gente carrega a minha planilha do Google Sheets, ele vem aqui, ó, row number. Então a gente arrasta esse valor para cá. E o link, ele vai vir exatamente do Node que a gente acabou de executar, que é o de carregar arquivo. Então vai vir aqui em web view link, ou seja, tá vendo que é um link do Google Drive. Então a gente arrasta esse web view link para cá. O status a gente coloca como concluído, que é um sinal que não precisa mais gerar nada para essa imagem, para esse criativo, porque se a gente não muda o status, na próxima vez que a gente rodar, a gente vai ver que ele está pendente ainda e vai tentar fazer de novo. Então vamos rodar aqui esse Node e pronto, ele me retornou aqui o número da linha, o status e o link. Então, se a gente vier aqui, perceba que ele já alterou para concluído e adicionou um link aqui que é a foto. Agora a gente precisa voltar, então atualizou essa planilha, é o último passo para que conclua isso, a gente cria uma sequência que volta para o looping. E por que a gente faz isso? Porque isso foi a etapa para um item. Então ele precisa fazer tudo isso aqui para cada item. De modo que, como tem aqui 2 itens, então ele fez isso para o primeiro item, né? Buscou o produto, se tem uma pasta com esse produto, se não ele cria essa pasta para esse produto, gera o prompt para criar a imagem, gera a imagem, sobe a imagem, atualiza a planilha e depois ele volta aqui para o próximo produto. Então ele precisa de novo verificar se existe a pasta para o produto novo e não para o produto antigo. Por isso que a gente tem esse looping, faz todo esse processo item a item, até que finalize todos os itens e ele vem aqui para Done. E no Done a gente pode simplesmente fazer, por exemplo, criar um node de no operation. Então, só para simbolizar de fato que o workflow encerra aqui. E aí ele vai rodar para todos os itens que vieram da planilha, depois ele vai cair aqui em no operation. Então agora vamos ver como ficou, né, o criativo. Só para a gente lembrar, o produto que eu criei aqui chama EcoBottle Magalhães, e a mensagem é hidrate-se de forma sustentável. O que é esse produto? É uma garrafa reutilizável feita de material 100% reciclado, com design ergonômico e tampa à prova de vazamentos, ideal para reduzir plástico descartável. Então vamos ver como que ficou essa foto aqui. Se a gente ver a imagem, a gente tem que ter a pasta do produto e a imagem propriamente dita. Então tá aqui, ó, descubra a nova forma de se hidratar, EcoBottle Magalhães, e tá aqui a garrafa. Então tem todos os elementos que o nosso gerador de prompt colocou. Então vamos ver aqui quais são os elementos. Então percebam que descubra a nova forma de se hidratar, como texto sobreposto. E de fato tem aqui, descubra a nova forma de se hidratar. Vamos ver paleta de cor, verde menta, azul celeste, tons de branco. Então vamos ver aqui, verde menta, tons de branco. O que mais que ele colocou aqui? Elemento complementar, um raminho de planta verde ao lado da garrafa, simbolizando conexão com a natureza. Então temos aqui o raminho mesmo. Então perceba que ajustando o prompt da melhor maneira que seja para o nosso tipo de trabalho, a gente consegue automatizar a nossa geração de conteúdos, seja para Instagram, seja para fazer um post no YouTube ou para feed. A gente só precisa organizar aqui o que a gente quer
nesse prompt e ele vai fazer tudo sozinho. Para quantas linhas a gente tem aqui marcado como pendente. Então, veja o potencial desse workflow para facilitar o tempo que a gente às vezes precisa ali criar um criativo, fazer um teste AB. A gente tem isso de maneira simples e automatizada. Conseguiu perceber como que esse fluxo economiza horas de trabalho manual? E o melhor, você pode escalar para o que você precisar desse fluxo. Então, dá para você criar carrossel, thumbnail, posts para diferentes redes sociais, o que você quiser. A automação criativa não é mais o futuro, ele é o presente e está acessível para qualquer pessoa, com ferramentas como o N2N e inteligência artificial. Mas olha, nada do que eu te mostrei aqui vai funcionar se você não souber como cadastrar as credenciais do Google no N2N. Então, já clica aqui nesse vídeo, porque lá eu te ensino exatamente como que você vai fazer esse cadastro de credencial, sem erro e sem complicação. Agora, me responde uma coisa antes de você ir lá assistir o vídeo. Se você pudesse automatizar qualquer tarefa chata ou repetitiva, daquela que te tira a energia no dia a dia, qual seria? Deixa aqui nos comentários, porque se ele aparecer bastante, pode ter certeza que ele vai virar o tema de um próximo vídeo aqui no canal, onde eu te ensino como automatizar exatamente o que você precisa. A ideia aqui é a gente transformar trabalho manual em produtividade inteligente. Então, se você gostou desse vídeo ou ele te agregou, deixa um like e se inscreve no canal. E a gente se vê no próximo vídeo.